Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais uma tarde, uma live com um papo com um especialista. Esperar todo mundo entrar, esperar as pessoas entrarem para a gente conversar. Enquanto isso, vou falar sobre alguns temas que eu venho abordando aqui no meu canal. As pessoas muitas vezes pensam muito em organização só relacionado a dobras, armários. Então, para quebrar esse tabu, essa crença, eu estou aqui conversando, né, fiz vários convites. Vamos ter aqui vários especialistas aqui dentro desse mês de maio. Começamos na segunda-feira com a psicóloga Marielle Pereira, onde ela falou sobre a importância da gente estar bem, ter um equilíbrio emocional, porque são diversos fatores que envolvem a organização. Ela não é só a bagunça que a gente vê lá do exterior. Então, para entender um pouco sobre esse tema, para a gente conseguir entender como organizar nossa vida, nossa casa, então hoje a gente vai ter um papo bem diferente, um pouco ligado com o tema que falamos na segunda-feira. Você que não assistiu a live de segunda-feira, ela está disponível no meu canal no YouTube, se você quiser ver, tá? Organizando Sua Vida, Rose Fonseca. E como eu havia dito, a bagunça ela tem vários motivos. Eu até anotei alguns aqui, vou falar que é os motivos mais presentes, né? Sempre são a falta de tempo, excesso de coisa, equilíbrio emocional, e um deles é a baixa autoestima. E é exatamente esse o tema de hoje. O que a baixa autoestima ela pode interferir nas nossas decisões, no nosso comportamento, no nosso estilo. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que a convidada de hoje, uma grande amiga. E essa convidada, ela vem trabalhando muito sobre essa parte do amor próprio, que é o caminho para a gente encontrar aí a nosso equilíbrio, encontrar identificar as nossas dificuldades. E ela fala muito sobre o amor próprio e ela trabalha com estilo, ela é especialista no assunto. E deixa eu ver se ela já está por aqui. Alê. Deixa eu ver se eu te acho. Ela já está aqui. Alê Ferreira da Conceição, coach de estilo, vai estar aqui com a gente. Vou chamá-la. A gente está conversando sobre esse tema. Alê, cadê você? Bem-vindo a todos que estão chegando. No final da live, a gente vai estar respondendo as dúvidas. Oi, Alê, tudo bem? Olá, tudo bom? E vocês? Tudo bem, que saudade. Também! Meu Deus, quanto tempo! Uns A gente 40 fica aqui dias? na correria 2 meses? só, a gente fica aqui na correria só fazendo as coisas e quando percebe já se passou uma semana, duas. Eu tava falando hoje com meu irmão, falei assim, gente, o mês de maio acabou. Abril? Mês de abril. Olha eu já querendo matar o mês de maio, Já meu Deus do matou o mês de céu. maio. Alê, que bom que você aceitou o Ai, meu convite. Deus. Ah, que bom. Também fico muito Sim, acredito imensa que pelo convite. seu conhecimento vai agregar muito valor, né? A questão de entender a organização. Como eu já havia falado, venho falando, a organização não são só coisas, né? Está muito relacionado ao nosso interior. E fala um Uhum, pouquinho sobre você, antes da gente entrar no tema. Quem é você? O que você trabalha? A sua com especialidade? Como você certeza, pode nos ajudar? com certeza. Antes de iniciar, gratidão imensa ao convite e a poder estar aqui com o teu público, trazendo um pouquinho para o meu público também dos conhecimentos sobre a parte da organização, que Sim, são dois temas que estão diretamente ligados, relacionados, né? sim. E enfim, como a Rose falou há pouco, eu sou a Lê Ferreira da Conceição, eu sou coach de estilo
E eu trabalho com a autoestima feminina. Eu acredito na transformação das pessoas através do amor. Mais precisamente, eu trabalho com mulheres. Então, sim, eu acredito que é possível as mulheres se transformarem a partir do amor próprio. Você até Que é coloca isso lá algo... na sua bio, né, Lê? Sim, exato, exato. É uma Porque frase que é eu algo gosto de que... ler. Então, para algumas pessoas isso parece algo muito clichê e Sim, muito comum, né? Só que quando eu começo a falar sobre o fundamento e a profundidade do que é o amor próprio, a pessoa entende que o que ela tinha como visão de amor próprio realmente era algo muito raso, muito superficial. Porque o amor próprio, ele é muito profundo. E ele está diretamente ligado aqui na questão da autoestima, né? Da baixa autoestima. autoestima. Né? Não estar com a autoestima elevada quer dizer que o amor próprio dessa pessoa está aí esquecido, Mas tá bom. né? Você até diz assim na sua frase, que você apoia as mulheres e você quer ajudá-las a contar a sua própria história e estar vestida para isso. Ou seja, Sim, amor próprio. Para então o estilo está relacionado a isso, né? Ao interior. exatamente, porque a forma como a gente se apresenta na aparência é apenas reflexo de como a gente está por dentro. Então, quando a mulher olha no espelho e fala, eu não estou gostando do que eu estou vendo, é porque, na verdade, o que está incomodando não é o que está fora, é o que está dentro. E justamente por não saber como olhar para dentro, ela começa a achar que o que está fora é o que está errado. Pode até não estar conectado com ela, de Sim, fato. sim. Só que o incômodo que está visível aos olhos, ele antes começou Lá dentro. internamente. Sim. Exato, Então, o tema de exatamente. hoje, como a baixa autoestima ela pode interferir nas nossas decisões, no nosso comportamento, Ale? Você com a tua experiência, com esse seu envolvimento com mulheres, você também, Uhum, né, tem meu envolvido nisso. uhum, Eu sou um pouco suspeita para falar disso. uhum. Então, a gente não percebe, né, que está com baixa Não, autoestima e a gente não percebe que estamos tomando decisões, estamos nos comportando devido a essa baixa autoestima. Então, fala um pouquinho para a gente o que é essa baixa autoestima, autoestima, ela estar baixa, como identificar, como né? identificar, Porque para a às gente vezes a entender um pouquinho. pessoa... exato, porque na maioria das vezes, é justamente quando a pessoa fala que não tem problema com o amor próprio, que ela se respeita, ela se ama e tal, ela não consegue entender nem de onde vem as características para identificar se ela está com a autoestima dela baixa, num nível menor, ou se está elevada de fato. E eu quero começar com uma frase que é sua e que faz todo sentido, né? Que a bagunça na casa é o espelho de como você está por dentro. Sim, Então, por aí a gente já começa a entender. Se sim. existe uma desorganização na casa, se existe uma bagunça na casa, e vamos falar bem de uma questão pontual, que a gente está falando aqui muito sobre a autoestima da pessoa, né? Se o teu armário de roupas está desorganizado, está desarrumado, está bagunçado, meu amor, A bagunça precisa vem dar em mais outro atenção. lugar. Precisa dar mais atenção para a sua autoestima, para o seu amor próprio, porque realmente tem uma questão aí muito profunda que está sendo deixada de lado. E tá tudo bem, tá? Porque isso acontece por falta de conhecimento. Porque parece tão óbvio, só que na verdade não é tão óbvio assim. E requer um E não pouco é mais de fácil atenção e um pouco identificar, mais de né? cuidado. Não, não é Não é simples, não é fácil. simples. E a autoestima que eu quero trazer para vocês aqui hoje ela deve estar pautada não naquilo que você faz, naquilo que você possui, naquilo que você tem, mas ela deve estar pautada em quem você é, a pessoa que você é. Por quê? Porque se você perde o que você tem hoje, mas você consegue enxergar quem você é, a tua autoestima está aí. Se Uhum. você deixa de fazer uma coisa do jeito que você gostaria, quando eu falo fazer, é o quê? Vamos supor, trabalho. Com o que você trabalha hoje? Se você depende do bom funcionamento do que você faz, do seu trabalho, para você estar com a sua autoestima elevada,
isso é um risco muito grande. Porque se o seu trabalho não vai bem, a sua autoestima vai lá no pé. Então, Então, a autoestima a está base relacionada a ao que a quem gente faz. você é. Uhum. Não, a quem você é. Quem você é como pessoa. Quem é a Rose? A Rose trabalha como personal organizer, mas ela não é personal Só isso, organizer como né? pessoa. Na essência dela, ela não é personal organizer. Ela faz isso também. Você entende? Então, Sim. é o que eu disse. Quando a gente vai falar da autoestima, não é aqui no âmbito raso, superficial. É lá embaixo. É bem mais profundo. Então, para você identificar se você está com baixa autoestima, tem alguns pontos que são importantes. E se você tiver aí com papel e caneta, toma nota. Tô Toma aqui, ó. nota para você. Toma nota para você ficar atenta e observar no seu comportamento. E a gente fala aqui também, né, que interfere nas suas decisões e comportamentos. Sim. Então, primeiro deles, você pensa demais antes de tomar uma decisão? Existem alguns fatores. Pensar demais para ter certeza de que vai tomar uma decisão certa, avaliar os prós e os contras, ok, isso é necessário, para que a gente não tome uma atitude Sim. Que venha causar um dano muito grande. Então, ter consciência daquilo que você está decidindo naquele momento. Mas se a decisão, ela depende, vamos supor, você não consegue tomar a decisão sozinha. Você vai pedir opinião para alguém. Aí você pede para aquela pessoa. Mesmo com a opinião daquela pessoa, você ainda está na dúvida. Você fala, não, eu vou esperar mais um pouco, eu vou pensar mais um pouco. Não, eu vou pedir opinião para outra pessoa. Dificuldade, né? Exatamente. Dificuldade para tomar decisão. Esse é um sinal de que a Não sua seria nem autoestima pensar está demais. baixa. Às vezes a gente pensa que está pensando Tomar demais, mas não é decisão. isso. Tomar decisão. Pensar demais todo mundo pensa, né? Afinal de contas, A nem quando mente a gente não está dormindo para, a né? gente para 100% de pensar, né? Porque o cérebro ali de alguma Aham. forma está trabalhando, né? Aham. Então, é demorar para tomar uma decisão. Não se sentir seguro e confiante para tomar uma decisão. Sim. Aquele sentimento de eu sou culpado pelo que aconteceu com fulano de tal, eu sou culpado por isso ter dado errado, eu sou culpado. Quando você se culpa demais de tudo que acontece ao seu redor, É um também é sinal. sinal de baixa autoestima. Porque você não se Culpa. sente uma pessoa boa o bastante Uhum. para, ok, eu fiz isso, deu errado? Tá, então vamos consertar. Sabe, de imediato já muda a chavinha, já vamos partir para cima, vamos fazer diferente. Sim. Isso está relacionado com o quê? Com a insegurança de novo. Porque, por exemplo, deu blackout na região na hora que você foi ligar a torradeira na tomada. Você vai achar que é culpa sua. Não, meu amor. O blackout aconteceu porque a Eletropaulo, enfim, a empresa, a companhia de eletricidade está mexendo em alguma coisa, não é culpa sua. Então, assim, quando a pessoa não está se sentindo bem com ela mesma, ela acha Tudo que que ela é o acontece é culpa dela. motivo exatamente. E é um peso, né? Isso é um peso muito grande. E a pessoa até muda o semblante por conta disso. Autocrítica excessiva, porque tudo que você faz não é bom o bastante, porque você não sabe fazer nada direito. Uma Isso cobrança tudo são excessiva, no indícios. caso. Cobrança excessiva. Exatamente. Você nunca acha que o que você faz é bom o suficiente para você atingir o resultado que você gostaria. O mesmo que você fez, chegou num resultado bom, não excelente, mas bom, mesmo assim você não consegue se reconhecer como tendo sido a pessoa que realizou aquilo e conquistou aquele bom resultado. Sim, Porque ninguém nasce perfeito, né? é Nós não verdade. somos perfeitos. Nós somos perfeitos, sim, mediante a imagem e semelhança de Deus. Porque Ele nos fez imagem e semelhança dele. Para Ele nós somos perfeitos. Só que no contexto geral, nós não somos perfeitos para fazer uma coisa impecável do começo ao fim, sem um detalhezinho, porque é nessas horas que a gente aprende. Só que quando a autoestima está lá no pé, o que acontece? A gente Isso não se torna um consegue peso, enxergar né? nem o nosso esforço em realizar aquilo que a gente não sabia fazer antes. Então, por exemplo, eu quero pegar uma coisa para fazer hoje.
Eu quero fazer uma coisa bem simples. Eu quero fazer um post diferente no meu perfil do Instagram. Eu não sei por onde começar. Eu chego no tutorial do YouTube, eu aprendo, aí eu vejo qual aplicativo eu vou usar, eu faço, criei, bacana, eu gostei, postei. Aí eu postei e falo, nossa, mas não ficou legal. Isso aqui não tá bom. Nossa, eu podia ter feito melhor. Poxa, reconheça o mérito. Eu não sabia fazer, eu fiz. Não ficou melhor? Melhor feito do que o perfeito. Eu fiz. No próximo eu vou aprimorar. Então é reconhecer essas diferenças, esses pequenos passos dados e se enxergar como uma pessoa realmente capaz de sair daquele estágio de não sabia nada. Então é valorizar as pequenas conquistas. Quando a autoestima está lá no pé, não consegue enxergar essas pequenas conquistas. E as pequenas conquistas estão nas coisas mais simples. E é difícil Se fazer essa preocupar de... identificação, né? É difícil você Então, parar, olhar e começar a enxergar esses pequenos avisos, né? exato. Então, por isso que eu falei, tá com papel e caneta, anota, que é para ficar atento no dia a Pode dia. fazer uma análise. E isso é da hora que acorda até a hora que vai dormir. Porque o autoconhecimento, ele requer isso, um estado de alerta, um estado de atenção plena de Uhum. você com você, né? E pode parecer, num primeiro momento, aprisionador, mas não é, é libertador, é o contrário. Porque a partir do momento que você se torna consciente de quem é você e do que você faz, você consegue identificar tanto você, no contexto da sua vivência, quanto Uhum. dos outros. E você se torna até mais empático com o outro, você tem mais compaixão com o outro, porque Sim. você sabe quem você é. A linha do autoconhecimento ela é maravilhosa. Quando você começa a se conhecer, a identificar as suas questões principais de quem você você consegue se relacionar melhor com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Outra questão que é... Acho que travou, Alê. Alê, nós estamos aqui na live com a Alê Ferreira da Oi, Conceição. Deu uma travadinha, ela tá voltando. tá me ouvindo Voltou? agora? Agora tô ouvindo. Ah, tá. Para mim não deu pausa não, te ouvi o tempo inteiro, mas vamos lá. Aqui deu uma Outra parada. coisa, essa daqui é crucial. Aham. Reclamar demais da vida. Reclamação. Exatamente. Esse é um sinal, é o quarto sinal. É um sinal, mais um sinal de que a luz amarela está acesa. Aham. Por que a O pessoa primeiro. reclama? Porque ela não está satisfeita. Só que ela não está Aham. satisfeita com a vida, ela não está satisfeita com ela mesma. E não E o percebe, né, Lê? fato. Não percebe, não percebe. Então é assim: reclama do ônibus que demorou 1 minuto, reclama do padeiro que não está atendendo, reclama da vizinha que passou e não deu bom dia, reclama do cachorro que está latindo, reclama do passarinho que está piando, sabe assim? Que está cantando. Então, assim, tudo é sinal, motivo para reclamar. Não acordou no horário, acordou 5 minutos depois, reclama porque errou a hora, reclama porque o vizinho, sei lá, alguém demorou para chamar. Tudo é motivo de reclamação. Isso Aham. torna um peso tão grande, uma insatisfação pessoal tão grande, que a pessoa não se dá conta. A pessoa, quando entra nesse estágio, Rose, é um ponto muito delicado, onde de fato há necessidade de uma ajuda profissional, de um apoio de um profissional para ela conseguir entender o que não está bom na vida dela. E na maioria das vezes, ela acha que o problema é gerado pelos outros. É o motorista do ônibus que não passou, é o despertador que não tocou, é a vizinha que não veio falar, você entende? E Então, ela não assim, tem essa são sempre percepção, né? os outros, mas ela não percebe que é uma insatisfação pessoal. Aham. E ela está colocando nos outros a responsabilidade que O dia é dela estar dela. bem. Exatamente. E é isso que você falou. Nós somos responsáveis pelo dia que a gente tem e pela forma como a gente vive. Porque não é E a o gente, outro que veio sim, com agressividade que vai tirar o meu equilíbrio do meu dia. sim. E isso começa a interferir
no meu exterior. Sim, É um caos interior, né? sim, Quando você chega nessa baixa autoestima, você já está ali num caos interior, onde se você não se policiar, não parar para pensar o que está acontecendo sim. e encontrar essa verdade, às vezes Uhum. até procurar ajuda de psicólogo, no teu caso, coach de estilo também dá para ajudar nesse sentido, quando Sim, não é tão grave, sim. né, Lê? Quando é num nível assim um É. pouco mais leve. Então, Uhum. é nesse momento que a gente deve parar e pensar, olhando esses pontos que você marcou aqui, a tomada de decisões, culpa, autocrítica, reclamação. Então, são inúmeros sinais de que eu não estou legal, de que Sim, eu não estou conseguindo lidar comigo mesma, né? sim. Querer agradar todo mundo. Isso é um outro sinal de que a coisa não vai bem. E esse querer agradar todo mundo, ele faz o quê? Faz com que a pessoa, e eu já estive nesse lugar, tá? Faz com que a pessoa não saiba dizer não. Não. E isso é perigoso. Demais. Porque quando você responde não para alguém, você na verdade está dizendo sim para você mesma. Uhum. Se você não consegue dizer não para o outro, você diz sim para o outro e você diz não para você. E cada não dito para você mesmo vai gerando uma insatisfação dentro de você, porque Uhum. você não está se ouvindo, você não está se percebendo, você não está se dando atenção. Chega Uhum. uma hora que essa pessoa não consegue ter ânimo para sair da cama. Esses pequenos detalhes aqui da questão da baixa autoestima são pontos muito importantes para a pessoa observar, porque se ela consegue perceber através desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, que ela tem alguns desses pontos e que eles vêm se intensificando com o tempo, eu deixo aqui um alerta, porque todos esses pontos, eles podem levar a pessoa a uma depressão. Sim. E eu Então, encontro muito isso, Ale. o não se atentar a como essa pessoa está lidando com ela mesma é muito sério, porque pode tornar uma causa mais grave para a vida dela, trazer uma consequência mais grave para a vida dela. E Ale, eu encontro muito isso no meu dia a dia de trabalho. Porque geralmente as Uhum, pessoas elas idealizam a organização como que o profissional de organização ele vai fazer uma mágica no ambiente, né? Então, o que que eu venho analisando? Eu venho analisando nesses meus anos de trabalho que a uhum, bagunça não é só a bagunça, ela vai muito além daquilo que eu encontro, objetos fora do lugar, excesso de coisas nos armários. Então, é muito além disso. Então, o que que eu uhum, analisei? Que as pessoas estão presas dentro de si, elas estão não conseguem entrar lá dentro, identificar qual é o problema que está dentro delas, seja qual for uhum, a dificuldade, e eu percebo uhum, que o excesso nos armários tem muito a ver também com essa baixa autoestima, onde leva a pessoa a sim, comprar inúmeras coisas naquela intenção, naquela vontade de resolver aquela dor, na vontade de resolver aquele problema. Eu estou feia demais, ninguém gosta de mim, eu não consigo agradar ninguém, eu não consigo arrumar um emprego, então fica naquela agonia e comprando roupas e acaba uhum, não entendendo que a causa da bagunça não é o exterior, é aquilo que está lá dentro. Tem muito a ver com exato, o que a gente está falando hoje. Espero que seja sim. bem esclarecedor aí, né, Ale? Eu também espero, porque assim, Rose, eu tive uma loja de roupas. Inclusive, foi onde eu dei o start da minha carreira de hoje, Aham. né? Eu tive uma loja de roupas femininas, eu trabalhei por 1 ano e meio nessa loja, era minha. E para justamente entregar um trabalho diferenciado para as minhas clientes, eu fiz a minha formação como personal stylist para então eu estar hoje atuando como eu estou. Só que dentro desse processo, nesse período que eu estive na loja, eu percebia que boa parte das minhas clientes
elas não tinham uma satisfação pessoal, elas não conseguiam enxergar o valor delas real, de quem elas eram. Então elas iam até a loja para comprar roupas, para trazer aquele momento de aquisição de uma peça nova, era uma gratificação, é como se fosse uma compensação, uma tentativa, né? Uma tentativa. da insatisfação pessoal. Então assim, eu não estou me sentindo bem, eu vou comprar uma roupa que eu vou me sentir melhor. Ela se sente melhor no primeiro momento. Ela sai da loja feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. Só que no dia seguinte, o arrependimento bate. E eu posso falar com propriedade, porque eu já fiz isso também na minha vida. De comprar, porque eu achava que eu merecia, num momento de tristeza, eu achava que eu merecia aquela compra para me sentir melhor. De fato, eu me sentia melhor. Só que no dia seguinte, vinha a preocupação de como é que eu vou pagar a fatura do cartão de crédito. Vinha a preocupação de olhar a roupa, vestir a roupa, se olhar no espelho e falar, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Fiquei Então, assim, horrível. são N fatores que interferem aí essa decisão de compra. Como foi que eu tomei essa decisão, né? A compra por compensação, porque o que é a compra? Nada mais é que ela ativa na gente um sentimento de prazer. Então, se a gente está sentindo dor física, dor emocional ou dor mental, a gente fala, eu preciso compensar essa dor com um prazer, com algo que me faça bem. Então alimentação, compra de roupa, acessório. Tem gente que faz viagens para compensar dor emocional. E gasta-se rios de dinheiro. E quando volta mais frustrada do que foi. Sim. Porque além de não ter conseguido fazer com que aquela sensação de prazer durasse por muito mais tempo, ainda voltou com a conta com vários zeros a menos. Entende? Então, assim, dependendo do contexto, né? Exato, dependendo do contexto da situação em que a pessoa está, sim, há necessidade que se olhe para esse comportamento com ajuda profissional. Sim. Se é um caso mais leve, eu, como profissional de estilo, consigo apoiar. Porque quando eu falo de estilo, eu não estou falando de estilo só de vestir. Eu falo de estilo de vida. Né? Exato. Por isso que eu me apresento como coach de estilo, porque eu não faço o trabalho só de como você vai usar a roupa que você tem no seu guarda-roupa, não. Eu vou entender quem você é e quais são as suas questões mais profundas como pessoa, para então trazer como que vai ser trabalhado mais a fundo a forma como você se veste. A parte de vestir é a menor das partes dentro do processo. Resolver, né? É praticamente a parte mais fácil, porque quando chega nela já está tudo mais tranquilo, já está tudo mais calmo, entende? Só que assim, a pessoa não entende que há necessidade de olhar para dentro antes, porque o que ela quer é uma solução imediatista, é como você falou, você não faz milagre na organização, assim como eu não faço milagre no como se vestir. Então, uma parceria, não existe, né? Milagre, exato. Tanto é que quando eu ofereço a minha proposta para um cliente, na proposta vai que a pessoa precisa estar disposta a se olhar. Ela precisa estar disposta a conhecer um lado novo da vida, que é dela mesma. Abandonar aquelas crenças, né? Aquelas crenças que a gente constrói ao longo da vida, e essas crenças que nos bloqueiam e nos faz aí não se conhecer melhor e entrar nesse vício de baixa autoestima, que gera Exatamente. tudo isso que a gente está falando. Tem um outro ponto que eu acho importante ressaltar aqui, Rose, que é a questão de cometer erros, né? Tem gente que não sabe lidar com os erros cometidos por ela mesma. Ela comete um erro e aí ela procura alguém para colocar como responsável por aquele erro cometido. Não foi ela, foi alguém. Alguém fez com que aquilo... Exato, alguém fez com que aquilo desse errado, saísse errado. Então, o que acontece com isso? Muitos dos nossos problemas causados pela baixa autoestima, eles estão
relacionados com ordens de fatores externos. E aí eu vou voltar lá na nossa infância, quando a gente aprendeu a andar. Eu gosto muito desse exemplo. Quando a gente estava nos primeiros passos, o que acontecia? Nossos pais ou as pessoas que nos criaram ficaram ali nos incentivando a dar os primeiros passos. E até que nós conseguimos andar sozinhos. Lindo, teve festa, comemoração, todo mundo aplaudiu, ficou feliz e tá tudo certo. A gente quer repetir, Só que aí a gente gostou tanto de andar que a gente quer começar a correr. Assim é a nossa humanidade, né? E aí a gente quer começar a correr. E chega num determinado momento em que a gente quer correr e a nossa mãe vira e fala: não corre que você vai cair. Não corre que você vai cair. E o que acontece? um bloqueio. A gente cai. A gente cai. E quando a gente cai, a mãe vem e fala: eu falei que você ia cair. Eu falei para você não correr. Eu falei para você não fazer. E quando a gente ouve isso, o que acontece? Os nossos pais são a nossa referência e tá tudo bem, tá? Eu tô falando, você é mãe, tem N pessoas aqui que são mães também e tá tudo bem. O comportamento, porque é proteção. Só que existe um quê dessa proteção? Até que ponto essa proteção ela é benéfica e a partir de que momento ela passa a não ser? E muitas das vezes é por falta de conhecimento, e tá tudo bem, por isso que eu digo que tá tudo bem os pais agirem dessa forma. Mas se você que é mãe ou vai ser mãe e tá aqui ouvindo isso, pegue isso para você como um recurso a seu favor e a favor do seu filho, para se isso acontecer, você falar: opa, caiu, que legal, levanta e vamos seguir em frente. Por quê? Porque quando a gente ouve, tá vendo, eu falei que você ia cair, e eu falei para você não correr, isso faz o quê com a gente? Poxa, eu não posso errar, eu não posso cair, eu não posso fazer algo que me coloque em estado de risco. E isso faz o quê? Faz com que a gente cresça com essa sensação de que eu não posso me arriscar na vida. Então, olha a profundidade disso. Então, assim, a pessoa estar com a autoestima abalada tem um fundamento muito grande na nossa infância. A nossa formação de caráter, ela é feita nos primeiros 7 anos de vida, com os nossos pais. E eu vou falar aqui bem claramente: não acuse os seus pais de nada. Seja grato aos seus pais. Mas o que eu vou dizer aqui para você? Se você sabe, tem ciência, tem conhecimento de um comportamento que um pai, um tio, alguém que seja autoridade, imagem de autoridade para você, tenha te repreendido em algum momento, avalie o tipo de repreensão que essa pessoa fez e veja o grau que isso te causou de bloqueio, né? Exatamente, Causaria de não merecimento seu, exatamente. E ressignifica. Como que você ressignifica? Poxa, essa história que eu contei da criança quando cai e a mãe repreende, pô, isso aconteceu comigo. E minha mãe não fez por mal, ela fez para me proteger. Então quer dizer que se eu correr riscos, tá tudo eu estou sujeito a cair, quebrar a cara? Estou. Mas eu vou fazer consciente. E aí você deixa de terceirizar a responsabilidade. Você assume para você a responsabilidade. Isso faz com que você eleve a tua autoestima, porque você sabe que você é a pessoa responsável por aquilo que você está tendo na sua vida. Né, Ale? O nosso pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Não depende Exatamente. dos outros, né? Não depende de ninguém. É responsabilidade só nossa. E eu falo de fracasso também, porque a gente fala tanto de sucesso, só que para a gente chegar no sucesso, a gente tem os fracassos antes de chegar lá. Porque olha quantas inúmeras tentativas esqueci o nome do criador da lâmpada. Quantas tentativas ele fez para criar a lâmpada? Foram várias, inúmeras, que não deram certo. Né? Exatamente. E ele não desistiu. Ou seja, ele fracassou inúmeras vezes para chegar na luz de fato.
A mesma coisa com a gente. A gente busca o sucesso, sim, e cada pessoa tem o seu parâmetro de sucesso. O sucesso para a Rose é diferente do sucesso para mim, que é diferente do seu sucesso que está aqui assistindo essa live, esse conteúdo. Sim. Então, assim, você saber identificar qual é o seu grau de sucesso, o que significa sucesso para você, tá tudo bem. Assume a tua responsabilidade do sucesso que você quer na sua vida, arregaça as mangas e vai. Sim. Vai. E não depende de ninguém. Não depende de ninguém a não ser você mesmo. É um trabalho simples, mas não é fácil. Não é fácil, é complicado. Ele é simples, mas ele não é fácil. Ele se torna simples a partir do momento em que você fala, ok, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? É olhar para mim? É me conhecer? E essa é a parte mais maravilhosa do trabalho que eu faço, que é a parte do autoconhecimento. E que as pessoas não entendem que para que elas consigam se sentir bem com a forma como elas se apresentam, exato, como elas se apresentam, elas têm que entender quem elas são por dentro. Uma coisa que eu tenho visto muito, Rose, é como as pessoas se comportam de acordo com o que a manada dita. Então é assim, se tá todo mundo falando que tem que assistir noticiário para ver informação XYZ, tá todo mundo ali assistindo a informação XYZ. O que que isso faz? Se você tá ali só assistindo aquilo, absorvendo aquilo, sem processar o que você está recebendo, você não vai conseguir formar uma opinião a respeito daquilo. Você só vai ter informação, mas o que que você vai fazer com essa informação? Você vai aglomerar ela dentro de você? Se não for uma informação boa, como que você vai ficar? Então, a minha proposta aqui é até que ponto você se permite ouvir, e o que eu estou falando aqui para você serve para isso também, tá? Você não precisa seguir fazendo o que eu estou falando. Faça um teste e analise. Tudo o que você ouvir, você faz um teste e tire as suas próprias conclusões. Não se baseie no que eu estou falando. Sim. Você pode continuar seguindo, reclamando. Uma listinha, né? Faz uma listinha. Você pode continuar reclamando da vida, mas só que se eu estou falando para você que isso é sinônimo de autoestima, de baixa autoestima, a minha sugestão é para de reclamar. Para de reclamar por um dia. Veja como é que você está se sentindo no final do dia. Para de criticar demais você nas coisas que você faz. Veja como é que você se sente no final do dia. Não precisa seguir. Né, Lê? E anote. Cegamente. Para não esquecer. Exatamente, para você não esquecer. Assim, você está me ouvindo? Agora tô, deu uma caidinha. Tá. Não, é porque entrou uma ligação aqui. Tem coisas que a gente não consegue interromper, né? Enfim, mas eu já desliguei. Então, assim, preste atenção na forma como você tem se comportado na sua vida com você. O que os outros vão falar, eu te pergunto, os outros vão pagar as suas contas? Os outros vão dormir com você? Os outros vão viver no seu corpo 24 horas por dia? Não, isso não. Quem convive com você é você mesmo. Então, como conviver com nós mesmos? Saiba você identificar o que te agrada e o que te desagrada. E como que você faz isso? Parando para entender quem você é para você. Uhum. E assim, a nossa essência é pura. E a nossa pureza, ela vem de onde? Quando nós éramos crianças, nós éramos puros. Ali naquela fase de formação, ali nós éramos puros. Né? E o que a gente fez com isso? Ao longo dos anos, a gente foi enterrando, a gente foi encobrindo isso com a nossa capa de proteção. O que é essa capa de proteção? Não, eu não vou confiar nos outros porque eu confiei na minha coleguinha de escola e ela me decepcionou. Não foi ela que te decepcionou, foi você que gerou uma expectativa muito grande nela, ela não conseguiu corresponder à sua expectativa e você se decepcionou. Então não foi ela que te decepcionou. Então, se você não confia nas pessoas, a minha sugestão é avalie-se. Quando foi que isso surgiu, né, Ale? Quando foi que isso aconteceu? Ressignifique. Porque, assim, pessoas precisam de pessoas. Ninguém vive sozinho. Você vai viver sozinho se você for, sei lá para o Alasca, no meio do nada,
no gelo, você ainda vai ter que conviver com um urso polar, né? Então, enfim. A Eu acho minha lindo. dica é você conviver com você, você aprender a lidar com você. A partir do momento que você entende quais são os seus motivos que te motivam todos os dias, o que te motiva todos os dias, quais são os Uhum. princípios que te baseiam na pessoa que você é, o que o outro fizer para você, você sabe que é do outro, não é Você seu. respeita aquela decisão da pessoa, aquele pensamento e segue o caminho, né? Sem deixar que Uhum, isso interfira no seu viver, no seu ser. Porque quando a gente permite exatamente. que o externo interfira na nossa identidade, é aí que começa o grande problema, né? Porque eu vou Sim, estar sempre pensando como eu estou sendo vista, o que os outros estão pensando, como eu estou agradando, e acabo não olhando para mim e acabo aí tomando decisões que você. podem me frustrar, pode comprometer a realização dos meus sonhos, alcançar Sim. aquele sucesso que eu tenho sonhado. E Há compromete, um viu, Rose? bloqueio, né? Sim, e compromete. Eu falo que compromete porque, assim, tudo é o perfeito na vida, né? A minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar para os outros. E quando eu digo para os outros, é em gênero, número e grau. Eu me vestia para agradar os outros, eu me comportava para agradar os outros, eu me posicionava para agradar os outros. Tinha a minha essência? Tinha. Em Tem alguns porque momentos eu tinha ali. Sim, sempre tem, porque a gente não consegue não ser a gente. A gente sim. encobre uma parte nossa. Então, tinha uma parte minha naquilo, mas não era a Alessandra 100%. Eu estava sempre mais para os outros do que para mim mesma. E isso foram anos. E o que aconteceu? Chegou uma hora que eu buguei. Chegou uma hora que eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E esse aqui não é aqui onde eu estou agora, era onde eu estava, tipo, na vida, O de um rumo modo geral. que levou tudo isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Não fazia sentido o trabalho que eu estava, não fazia sentido a forma como eu estava me apresentando para as pessoas. Tudo deixou de fazer. Meu cabelo deixou de fazer sentido. Essa foi uma revolução, né? Porque o seu antes não tem nada a ver com a lei de hoje. Para quem não me conhece, no meu perfil do Instagram tem o meu antes e depois. Acho que tem 2 postagens, bem mais lá para trás, no ano passado eu fiz. Para Cabelo você ver como é liso. que eu era. O meu cabelo era alisado, eu fazia escova. Com 13 anos, eu fazia escova no meu cabelo, liso, lisão aqui, ó. Eu mesma escovava o meu Aí cabelo, acaba porque eu não virando aí uma aceitava. escrava, né? Escrava do Total, alisamento. E olha total. só que lindo que tá. Eu E cada costumo vez dizer que mudando é ele que mais. chama atenção. É ele que Nessa grita assim, olha linda. quarentena, nessa quarentena eu já cortei ele 2 vezes, eu mesma. Uhum. E não foi por crise existencial, não. Foi porque eu tô olhando pra ele e eu falo assim, não tá legal, não tô gostando, e eu vou mudar, e eu mudei. Uhum. E já estou querendo mudar de novo, tá? Então vocês não se assustem se eu aparecer diferente aí nos stories ou no feed pra vocês. Cabeça rapada. Por aí, é nesse nível. É nesse nível. Sabe por quê? E isso eu quero trazer aqui para vocês como uma forma também da questão de você se conhecer. Quando você se conhece, você não tem medo de se jogar naquilo que você quer para você. De mudança, Você né? assume a tua personalidade, você assume a tua essência, você assume quem você é. Então, assim, se eu vir a raspar o cabelo, que é exatamente isso que eu estou pensando em fazer, eu vou fazer porque eu quero ser vista como eu sou. Não porque eu tenho um cabelo que chame atenção, porque eu tenho algo que chame atenção. É porque eu sou essa pessoa. Nesse Você entende? momento, cabeça raspada. Exato, exato. Então, assim, e cada um tem seus motivos, tem seus momentos e tá tudo bem. Isso é uma coisa que eu Uhum. falo muito, né? Que as pessoas até brincam que eu sou a Lê do tá tudo bem. Sim. Se você vinha se comportando com todas essas posturas de baixa autoestima, tá tudo bem.
Não se condene com relação aos seus comportamentos. Não se condene por isso. Tenha compaixão por você. Seja mais amorosa com você mesma. Se você identifica coisas que você não gosta em você, se abrace. E quando eu falo se abrace, é isso aqui mesmo. Se abrace, se ame, se olhe no espelho do jeito que você é, na sua essência, na sua mais pura e plena verdade. Se até hoje você E é se comportou de transformador uma isso, forma... né, Ale? Sim, se você É até hoje se transformador. olhou de uma forma que você não se respeita, tá tudo bem. Se você hoje faz sentido se olhar e se respeitar, passe a se respeitar todos os dias. Porque quando eu falo pra mim, nossa, eu odeio a minha orelha, eu odeio meu nariz, eu não gosto do meu seio, eu não gosto das minhas pernas, eu não gosto, isso está dizendo que você não gosta de você. Tem como mudar? Tem. Cirurgia plástica, tem uma série de recursos hoje. Só que enquanto não mudar, você vai se odiar por isso? E às vezes muda, não resolve, né, Ale? Eu já vi Sim. tantos casos de gente que faz cirurgia, termina, se sente bem ali no início, No mas início, depois novo, vem, né? É, vem é igual aquele, sair da loja com a sacola de roupa. É a mesma sim, coisa. mesma É coisa. até, fica até discrepante fazer essa comparação, mas tem casos que é assim. É E como se a não pessoa é. estivesse saindo da loja com uma sacola na mão. E não é. Aí Porque o depois, problema como não é não resolveu fora, lá, é dentro. é lá dentro. Então, se eu não resolvi lá dentro, então vai passar algumas semanas e vai voltar tudo aquilo de novo. A minha insatisfação, ela vai continuar. Por isso, essa importância, né, desse autoconhecimento, de você se entender. Às vezes são pequenas atitudes que a gente vai tomando e a gente não presta atenção. E se a gente parar Sim, e começar a analisar a nós mesmos como telespectador, né? Olhar para nós como isso. telespectador, aí a gente vai começar a enxergar onde eu preciso endireitar. E não é endireitar o Uhum, nariz, né? uhum. Não é endireitar Não. o cabelo. Claro que a gente tem que se Uhum. cuidar sim, cuidar do Sim, cabelo, cuidar da aparência, cuidar da sim, saúde, mas a gente tem que sim, aceitar a nossa essência. E você fala muito de essência, é isso que eu gosto, porque quando você sim, encontra a sua essência, você encontra o sentido para muitas coisas que antes a gente não conseguia enxergar. E sim. quando você encontra a sua essência, você consegue organizar a sua casa, que às Com vezes você certeza. passou anos, anos, se frustra por isso, porque não é a casa dos teus sonhos, não é aquele ambiente que te faz feliz e você culpa o ambiente, né? Culpa o externo. Então, quando você encontra a sua essência, aí as coisas começam a clarear. Sim, muda completamente. Aí tem a ver com aquilo que eu falei no início, né? Que a Sim. sua autoestima não tem a ver com o que você tem, com o que você faz, Com mas com quem coisas, você né? é. É com quem você é. E quem você é? É a sua essência. E como fazer para descobrir a tua essência? Quando você para olhar para você, olhar para dentro. Sim. Inclusive, eu faço sim o trabalho de autoconhecimento, sou associado à questão da imagem, do como a pessoa quer se ver, mas ela não necessariamente precise fazer o trabalho de imagem externa. Eu faço sim só o trabalho de aprofundar no autoconhecimento, que são sessões como se fosse uma terapia. Uhum. Com os processos de coaching, uso técnicas de coaching, uso ferramentas de autoconhecimento. Eu já fiz 4 formações na linha de autoconhecimento para entender comportamento humano, para me entender, porque assim, não adianta eu falar para você de como você é e de como você se entende se eu não me entendo. Então, hoje eu sigo essa linha porque eu fiz esse processo comigo. Eu iniciei em atendimentos psicológicos, eu fiz terapia por 3 anos, passei com psicóloga, depois na sequência eu fiz tratamento terapêutico com uma terapeuta holística, na sequência eu fiz formações dos seminários Insight, que é a minha base de essência com relação à linha de autoconhecimento, e aí é um autoconhecimento profundo, que foi o que me fez me ressignificar o meu trabalho, Uhum. porque há pouco tempo atrás eu atuava e me apresentava como personal stylist.
que trabalha estilo do que você veste. Hoje eu me Exterior, né? apresento como coach de estilo. Por quê? Porque dentro do coach de estilo eu vou trabalhar o teu estilo de vida, que não é só como você se veste, mas quem é você. Um reencontro consigo mesmo. Exatamente, exatamente. E assim, a minha dica, as minhas dicas, né, para que essa pessoa saia desse lugar de baixa autoestima, é justamente o quê? Tenha compaixão, se ame mais. Tem coisas que você não gosta em você? Tá. Deixa elas de lado e olha as coisas que você gosta. O que você gosta em você? Comece a ressaltar essas coisas que você gosta. A tua história foi quem fez com que você chegasse aqui do jeito que você é. Não reclame dela, porque eu tenho certeza que ela é a base para você seguir daqui para frente fazendo algo que vai transformar outras pessoas. O quê? Com Não sei. certeza. Com Não certeza. sei, eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui para você no meio de uma live, mas eu estou falando porque eu me coloco muito como instrumento de Deus para trazer aquilo que for para cada um. Eu Uhum. não sei de todas as pessoas que estão aqui na live, eu não cheguei a ficar de olho aqui em quem estava entrando, mas eu acho importante você olhar para você e falar, ok, o que eu posso tirar de proveito desse conteúdo de hoje? Se ame. Ressalte as coisas que você tem de melhor em você, as outras que não estão tão boas quanto você gostaria. Comece a olhar para elas de uma forma diferente. Se eu não gosto do meu nariz, poxa, ele me permite respirar. O que seria de mim se eu não respirasse? Não estaria viva, né? Então vou Sim. agradecer meu nariz. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Porque eu amo meu nariz. Eu diria que É só um exemplo. seria mais ou menos como aquela que sempre falam por aí, a síndrome de Poliana, conhece? Eu acho que eu já ouvi, mas eu não tô lembrando agora da associação. A história da Poliana. Ela sempre olha o lado bom da coisa. Não Ah, tá. importa a situação que esteja, sempre olhando o lado bom da coisa. Perdeu o E tudo ônibus? que acontece tem os dois lados, né? Sim, então, em vez de focar a tua vida olhando o lado ruim da coisa, comece agora a focar olhando o lado bom da coisa. Isso vai te trazer energia boa. Isso vai te ajudar Uhum, a entender quem você é. Isso vai te ajudar a se conhecer. Vai te trazer menos frustrações. Você vai se cobrar menos. Então, são sim. pequenos passos que a gente começa a dar que fazem a Uhum, diferença. E ali eu tenho com uma certeza. pergunta, que eu tenho certeza que todo Claro, mundo deve estar morrendo de vontade de perguntar isso. claro, pode fazer. Que relação a baixa autoestima ela pode ter na escolha das nossas roupas? Será Ah, porque as total. roupas que vestimos, elas trazem essa nossa identidade? Ou a gente escolhe roupas para nos sabotar, para esconder quem realmente somos? Fala um Perfeito. pouquinho sobre isso. Perfeito. Porque se a pessoa ela está com a autoestima baixa, certeza que ela vai se sabotar, que ela Uhum, vai se camuflar na forma como ela se apresenta, como ela se apresenta. Então, lembra que eu falei que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei para os outros? sim. A minha autoestima era um fiasco, né? Eu não me sentia segura para nada. Em testes de Uhum. trabalho, eu não me sentia segura. Pensa uma pessoa que se sentia incomodada com o sapato, com a calça, com a roupa, com a forma de assentar na cadeira, com o jeito de falar, com o que eu ia falar. Eu não sentia segurança em absolutamente nada. Então, assim, eu posso dizer que eu sou muito abençoada por Deus ter me dado todas as oportunidades que eu tive na vida. Porque em algum momento as pessoas enxergaram quem eu realmente era para ter me dado as oportunidades que eu tive. Porque, assim, a autoestima, ela interfere diretamente na postura, na Uhum. roupa. Eu tive um caso de uma cliente que eu atendi, e no início, a questão do trabalho era todo voltado para a roupa, né? Porque ela trabalha ainda, né, numa empresa grande, ela estava à frente de uma equipe, e a postura dela não condizia com o cargo que ela ocupava. Sim. É que eu tô com. Deixa eu. Ela sentava assim.
costas curvadas, ombro completamente para frente, totalmente projetado. Olha a diferença disso para isso. Que eu tô com os ombros abertos, eu tô com a coluna reta. Então, ela tinha essa postura mais fechada porque ela não se sentia segura, ela não se sentia confiante, ela não estava com a autoestima dela super valorizada. E isso interfere até na postura. Então, conseguir identificar qual o seu grau de autoestima é importante para você conseguir perceber se a forma como você se veste hoje realmente traduz quem você é. Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque você se sabota. Você quer ser aceito. Lembra das características que eu falei da baixa autoestima? Você quer ser aceito, então o que você faz? Você traz sobriedade, você traz peças que não chamem atenção, você traz discrição, você traz todos os recursos para que você não seja julgado em momento algum. Então, Tipo, nada que chame atenção, cor, na escolha do na escolha das decote. cores, tudo. Maquiagem, acessório, cabelo, corte da roupa, textura, tipo de sapato, bolsa, tudo. Todas as partes externas que nos compõem dizem muito a nosso respeito. Cada uma tem uma mensagem, cada uma traz uma mensagem. Brinco pequeno, brinco grande, brinco discreto, brinco chamativo, colarzinho, colarzão, Ale, roupa de cor sóbria. Oi. vai cair em 23 segundos. Deixa eu dar um recadinho, gente. Tá. Quando cair, a gente volta para finalizar, tá? A gente Porque a gente volta vai para abrir para finalizar. perguntas e fazer um resuminho, tá bom? Você vai deixar salva, né? Vou deixar salva, tá? Tá. Então, Então já caindo aqui, a encerra gente agora, É, já salva e a gente volta. a gente já volta, galera, só para finalizar.